Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e prezados amigos do Face, mais uma vez entramos aqui no ar para trazer um vídeo da série que nós estamos nos propondo a divulgar a palavra de Deus. É um trabalho de evangelismo usando o ensino das doutrinas bíblicas, né? Já postamos o primeiro vídeo, falamos sobre a introdução da origem da Bíblia, e hoje vamos falar sobre a inspiração plenária das Santas Escrituras, né? Pois as Santas Escrituras foram escritas por santos homens inspirados por Deus, né? Já apresentamos anteriormente por 40 homens inspirados por Deus em um período de 1600 anos, né? 16 séculos levou a Bíblia Sagrada para ser escrita, né? E inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, amados, já estamos aqui já prontos para começar a nossa meditação na palavra de Deus. Espero que essa palavra ela sirva de edificação. Esse vídeo ele traga para você esclarecimentos sobre a palavra de Deus, né? E que Deus venha abençoar muito poderosamente a sua vida. Antes de começarmos o nosso estudo, queremos fazer uma oração, né? Pois toda a obra de Deus ela é feita com a dependência do Espírito Santo de Deus, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado Senhor, mais uma vez entramos na tua presença para meditar na tua santa, eterna e maravilhosa palavra. Senhor, nesta feita vamos falar sobre a inspiração da tua palavra, Senhor. Vamos trazer ao conhecimento de quem possa interessar que a tua palavra não foi, Senhor, não foi revelada da vontade de homem algum, mas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua palavra ela é poderosa para salvar, poderosa para curar, poderosa para libertar e transformar as vidas. Pai querido e amado, abençoa todas as famílias, abençoa todas essas pessoas que estão no Face e que acompanharão, Senhor, este vídeo, Pai. Que esta palavra sirva de edificação e de alegria, conforto e consolação para os seus corações em dias tão difíceis, Senhor, em dias que nós vemos tantas mentiras, Senhor, em dia que nós vemos, Pai querido e amado, tantas invenções, mas queremos trazer aqui, Pai, a tua santa e eterna palavra, na sua simplicidade, porque a tua palavra, Senhor, ela é simples, mas é poderosa. Pai, tudo te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e já te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, prezados amigos do Face, nós vamos começar a nossa meditação na palavra nesse momento. Primeiramente, nós temos aqui um texto de apoio, é claro, né? Para irmos aqui meditando com os amados, né? Nós vamos postar depois do vídeo, logo abaixo do vídeo, nós vamos postar o material, né, escrito, o texto, o qual nós estamos meditando, assim como fizemos no vídeo anterior, também faremos nesse, né? Estamos usando como base para essa meditação, né, a teologia sistemática de Eurico Bergsten, né, para ficar assim bem embasado que nós estamos trazendo, né, irmãos? Tá certo? Então tudo bem organizado. Também estamos usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Deixa eu pegar aqui o nome do autor certinho, é Stubbs Donalds, né? E também estamos usando a Bíblia do Pregador Pentecostal como base para trazer os nossos estudos, né, as nossas meditações, né? Então, sempre que tiver algumas citações dessas obras, dessas três obras, a obra da Bíblia Pentecostal, da Bíblia do Pregador Pentecostal e da teologia de Eurico Bergsten, os irmãos têm ciência de que eu estou com base nesse material, trazendo para os irmãos essa meditação. Amém, irmãos? Primeiramente, nós queremos dizer para todos os irmãos e amigos do Face que estão sendo alcançados por esse vídeo,
que Deus revelou a sua palavra e deu os meios pelos quais os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a sua palavra, né? A sua própria palavra com autoridade. Então o Senhor ele deu inspiração, deu autoridade e deu os meios para que esses homens, né, pudessem escrever a sua palavra, né? Como nós vimos anteriormente, né? Eles usaram papiros, usaram pergaminhos, que são peles de animais, para escrever a santa e eterna palavra de Deus. Nesse vídeo nós vamos trazer a inspiração plenária das Escrituras. Vamos dividir esse estudo em duas etapas, em dois vídeos curtos, né, de no máximo 15 minutos, né, para que não fique muito longo o vídeo, tá certo? Então, e vamos dividir em esse vídeo, esse primeiro vídeo da inspiração, nós vamos dividir em 4 subtemas, né? O tema principal é a inspiração plenária das Escrituras. Primeiro nós vamos falar Deus não escreveu as Santas Escrituras ou parte delas. Então nós vamos trazer uma palavra de que o próprio Deus ele não escreveu a Bíblia, né? Em seguida nós vamos falar sobre que assim foi o próprio Deus quem escolheu e chamou os homens para os escritores da Bíblia, os homens inspirados, né? Os aerografos, né? Os copistas, os escritores, esses homens, eles, até os copistas que copiaram, né, os originais também foram, irmãos, direcionados pelo Espírito Santo, né? E também os escritores, né, irmãos? Muito bem. Também vamos falar sobre a inspiração, né? A inspiração plenária das Escrituras, né? E vamos falar também que no quarto tópico, subtema, a Bíblia é infalível, inerente palavra de Deus. Amém? Vamos agora começar aqui no primeiro tempo, subtema, né? Deus não escreveu as Santas Escrituras ou parte dela. Muito bem, uma vez, irmãos, só, né? Deus ele escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos em tábuas de pedras, né? Conforme está escrito em Êxodo 32, do versículo 15 ao versículo 16, que está escrito assim: E voltou Moisés e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho em suas mãos, tábuas, né, escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus, né? Também escritas eram a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas, né? Então, aqui essa passagem bíblica de Êxodo, capítulo 32, versículo 15 e 16, apresenta que Deus, né, ele escreveu, né, uma tábua escrita de ambos os lados, né, amados? Agora, tem aconteceu um fato com essa tábua que Deus escreveu, né? Porque quando Moisés, né, ele desceu do monte depois de ter recebido essas escrituras, essas tábuas escritas pela mão de Deus, né? A Bíblia diz que os israelitas eles haviam se desviado, eles haviam feito um bezerro de ouro, né? E começaram a adorar aquele bezerro de ouro, né? E Moisés se irou, e naquele momento de ira Moisés jogou as tábuas ao pé do monte, né? E as tábuas se quebraram, né, irmãos? Está aqui escrita em Êxodo 32 e 19, né? E aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro de ouro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte, né? Então aconteceu esse fato. Deus, ele uma vez escreveu, mas essa tábua que Deus escreveu foi perdida, pois na ocasião da ira de Moisés, ele jogou essa tábua no pé do monte e o monte se quebrou, né, irmão? O Senhor Jesus e também o Senhor Jesus também escreveu, irmão. E o Senhor Jesus ele escreveu uma única frase, né, na terra com o seu dedo, conforme João 8:8, que diz assim: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra, né? O Senhor Jesus ele também escreveu na terra, mas o vento e as pessoas e animais que andavam por ali apagaram os escritos de Cristo feitos na areia, né, irmãos? Porque o Senhor ele doutrinou e ensinou, como eu disse anteriormente, de forma oral, né? E os discípulos de Cristo, nos seus aproximadamente 3 anos de ministério, né? Ou 3 anos e meio,
eles guardaram todos aqueles ensinos, todas aquelas palavras no seu coração, mas Cristo, nem o Senhor Jesus deixou nenhuma escrita com o seu próprio punho, letras escritas, gramaticalmente falando, e nem o Senhor Deus, irmãos? Então, tudo foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Um exemplo de homens que escreveu a Bíblia, eu quero dar aqui nessa primeiro subtema, Por exemplo, Davi, o rei Davi escreveu a parte dos Salmos, Salomão escreveu vários provérbios, O profeta Isaías escreveu o seu livro, Moisés, escreveu os livros de Gênesis, e todos os livros da lei que compõem o Pentateuco, E temos ali vários outros homens, é só um exemplo dos homens que escreveram as Santas Escrituras, No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, temos o apóstolo Lucas, temos o apóstolo Marcos, temos o apóstolo Mateus, irmãos? Temos o apóstolo João. Esses homens, eles escreveram as Santas Escrituras inspirados, E depois desses homens, vieram os copistas, Foram aquelas pessoas que fizeram cópias desses documentos originais, que mais adiante nós nos aprofundaremos nesse assunto, Então, para início, no primeiro tema, primeiro subtema, Deus não escreveu as Santas Escrituras, Quem escreveram foram homens santos, inspirados por Deus, porém, o Senhor escreveu uma tábua, como já foi lido aqui as referências bíblicas, e Moisés a quebrou no pé do monte. O Senhor Jesus também escreveu na areia, mas o tempo, o vento apagou os animais e os pés das pessoas, Muito bem. Já o segundo subtema diz assim: foi o próprio Deus quem escolheu e chamou. Os homens que escreveram a palavra, eles não escreveram por conta própria. Eles não inventaram a Bíblia. Eles não eram poetas que inventaram uma história fantástica para contar. Porém, Deus levantou esses homens inspirados, cheios da graça e do Espírito Santo, para escrever. Ele não só escolheu, mas também chamou, Deus escolheu e chamou homens e fez deles servos seus e inspirou para escrever sua palavra. Essa inspiração foi dada pelo Espírito Santo de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Que está escrito assim, escutem bem, queridos ouvintes e amados irmãos, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. E o versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foi anunciada por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, para quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Os amados irmãos entenderam? Então os profetas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para falar não de coisas de si mesmo, mas a respeito de Cristo, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, E também os próprios pregadores do Evangelho hoje nos pregam o Evangelho cheio do Espírito Santo, e os anjos desejaram pregar esta palavra, e esta prerrogativa ficou para nós, os salvos, amados? Veja bem, e é importante os irmãos entender que cada servo de Deus escreveu com o seu próprio estilo, com a sua própria maneira, porém todos foram movidos pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Vejam bem, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim, amados, olha, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, amados. Veja aí a inspiração, veja aí a alegria do apóstolo, né? O apóstolo Pedro nos revela que a palavra de Deus não foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, amados. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, irmão, ele nos traz essa revelação. Ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, amados, né? Os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, glória a Deus por sua maravilhosa palavra. Isso é um grande milagre, pois o mesmo Espírito Santo, amados, que inspirou Moisés a escrever os 5 livros que são o Pentateuco, por volta do ano de 1550, meus amados irmãos e queridos amigos do Face, né? Ele escreveu por volta de 1550 a.C. e o mesmo Espírito Santo, né, que inspirou o apóstolo Pedro por volta do ano 62 depois de Cristo, escrever a sua primeira carta, né, às igrejas, né? Glória a Deus por isso, pois o Senhor é quem faz isso, né? O terceiro subtema, amados, do nosso estudo breve, rápido, bíblico, é a inspiração plenária das Escrituras, né, irmãos? A Bíblia não contém erro, ela é inspiração, a Bíblia ela é 100% inspirada, a Bíblia ela não contém a palavra, a Bíblia ela é a palavra de Deus, né, amados? As palavras da Bíblia, elas são inspiradas, pois sua forma gramatical usada revela que o Espírito Santo inspirou de forma plenária. Um exemplo claro, irmãos, está em Atos, capítulo 7, versículo 32, pois o apóstolo, citando, né, o Êxodo, citando Êxodo 3 e 2, diz o seguinte: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo tremo, não ousava em olhar, né, irmãos? Então nós vemos aí a inspiração da palavra. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivos, né? Pois bem, pois estas passagens bíblicas, né, nos revelam a sua inspiração, pois em Lucas, capítulo 20, versículo 36, falando Jesus que Deus é Deus dos vivos e não de mortos, pois tem o poder de ressuscitar os que creem em seu nome. Glória a Deus. Nós temos um exemplo disso lá em João, no capítulo 11, quando o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra inspirada, ele chegou ali na porta do sepulcro. Lázaro já estava sepultado já há 4 dias, e o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou e veio para fora, né, irmão? Glória a Deus, né? Podemos ver pelos textos da Bíblia que aponta para o cumprimento das promessas feitas a Abraão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois o próprio Senhor Jesus disse de si mesmo, irmãos: antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Disseram-lhe, pois, no versículo 57, João 8 e 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e visse Abraão? O versículo 58, o Senhor Jesus completa, irmãos, a resposta inspirada. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então, a forma gramatical, a forma como a Bíblia traz a palavra com poder e com autoridade, curando, transformando, libertando, louvado seja Deus, mostra o poder dessa palavra, né, amados? Muito bem, vamos agora já partindo para o final do nosso estudo, né, nosso breve estudo sobre a introdução das doutrinas bíblicas, né? O 4º subtema diz assim: a Bíblia infalível, inerente, palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não contém erros, ela é infalível. Né, irmão? Para todas as circunstâncias, a Bíblia tem uma resposta, né? Alguns teólogos modernistas negam a inspiração plenária da palavra de Deus. Esses homens acreditam que
que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus nos seus princípios, porém apenas nas coisas espirituais, mas negam sua eficácia para explicar a ciência, biologia, geologia, história, etc., meus amados, né? Então, o nosso escritor da teologia sistemática, Eurico Bergson, ele diz que justamente esses homens dessa moderna teologia, né, eles trazem como que se a Bíblia fosse inspirada apenas uma parte, né? Mas nós cremos na plena inspiração da palavra de Deus. Veja bem, meus queridos irmãos, pois acreditam que os copistas, por ser humanos, cometeram erros. Por este motivo, dizem e afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Amados, isso é um equívoco, né? E com esta falsa doutrina enfraquece a fé dos mais fracos, causando assim muitas mortes espirituais, meus amados, né? Muita gente desfalecendo na fé por perder a esperança na palavra de Deus, né? E eles passam como uma praga, vai matando tudo pela frente. É chamada falsa ciência, meus queridos. Que o Senhor ilumine o nosso coração, nos dê fé na sua palavra, confiança no Senhor Jesus Cristo e esse ressuscitado à destra de Deus. Amados, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 21 e 20 e 21, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, diz o seguinte: Timóteo, guarda em depósito o que tem, o que te foi confiado, tendo horror dos clamores e das vãs profanas, as oposições da falsamente chamada ciência, né? Porque tem a ciência que é a ciência natural, a ciência que é a ciência que edifica, que cura, que trata, e tem a falsamente chamada ciência que distorce a ciência verdadeira, né? A qual, professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja contigo. Então eu quero finalizar aqui este vídeo dizendo que vou postar esse texto, esse estudo que nós fizemos. Queremos já agradecer a todos os amados irmãos e amigos do Face que nos acompanharam, dizendo que é uma alegria. E na próxima quinta-feira nós estamos postando o segundo vídeo, né, desse texto da inspiração, que um vídeo só não deu. Então a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo, não é isso? E que o Senhor dê a todos uma semana de alegria, uma semana de vitória em vitória, né? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela porção gloriosa da tua palavra, Pai, na esperança que esta palavra, Senhor, traga aos corações consolação, Senhor, na esperança que esta palavra traga nos corações transformação, Senhor. Faça com que a luz do teu evangelho brilhe, Senhor, nos corações tão necessitados. Te apresentamos agora, Senhor, todos os teus filhos que se encontram enfermos, em casa ou nos hospitais, Senhor. Faça um milagre, meu Pai. Jesus, tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Oh, meu Deus, tu não mudaste, Senhor. Cura, Jesus, da diabetes, cura da pressão alta, dores nos ossos, na coluna, Senhor. Problemas de visão, problemas no coração, problemas de pressão alta. Meu Pai, tu és o médico dos médicos, tu és o médico por excelência, Senhor. Que a tua palavra transforme, que a tua palavra cure, porque há poder na tua palavra. Conforta o teu povo com a tua santa presença. Age, Senhor, porque tu és grande, age porque tu és poderoso. Pai, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. Dê graça aos filhos diante dos pais, dê graça aos pais diante dos filhos. Dê um abraço de vitória em cada família, independentemente de ser crente ou não. Deus, em nome de Jesus, une a filha com a sua mãe, a nora com a sua sogra. Deus, dê um abraço de vitória, quebre todos os laços, Senhor, que
Peça ao Senhor a boa convivência, desfaça toda, Senhor, e qualquer cilada do inimigo e abençoa todos que assistirem este vídeo, todos que se sentirem felizes e alegres com a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, crendo, Senhor, já que tu estás abençoando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus os abençoe. A paz do Senhor e até a próxima quinta, se o Senhor Jesus não voltar. Se Ele não voltar, estaremos aqui para juntos lermos e meditarmos na sua santa palavra. Amém.